Olá, você sabe a diferença entre lixo e resíduo? Esse é um dos temas do Câmara Rio Reportagem Especial de hoje. A nossa equipe foi até uma empresa para mostrar como é feito o trabalho de coleta. E mais, a Câmara Municipal do Rio se prepara para se tornar o primeiro prédio público lixo zero do país. O que isso representa para a nossa cidade e para o meio ambiente? Começa agora o Câmara Rio Reportagem Especial. Eu fiz do lixo a minha vida. Eu tenho filhos, eu construí 6 casas com o dinheiro do lixão. A grande diferença entre o resíduo e lixo é que o resíduo ele mantém o seu valor na cadeia e o lixo ele perde o seu valor justamente por estar misturado. As pessoas jogam na lata do lixo milhares de dólares por não dar uma destinação adequada como essa que está hoje aqui. Muitos veem o catador como o catador de lixo. Nós somos catadores de materiais recicláveis. A gestão de resíduos bem feita, ela evita o caminho do lixo até o mar. O lixo zero, ele combate o desperdício. Tudo que é resíduo, ele pode ser reciclado, a maioria dos tipos de resíduo. E aqui nessa casa não é diferente. As cidades precisam incentivar a cultura do lixo zero, porque os recursos naturais são finitos na sua grande maioria. Transformar a Câmara Municipal do Rio de Janeiro no primeiro prédio público lixo zero do país é importante para darmos exemplo, já que ali estão os representantes eleitos do povo e dali se cria as leis que regem nossa cidade. Temos que dar o exemplo e que isso possa refletir na sociedade, que cada vez mais tenhamos as pessoas acompanhando esse trabalho que a Câmara está fazendo, preservando o meio ambiente. As pessoas jogam na lata do lixo milhares de dólares por não dar uma destinação adequada como essa que está hoje aqui. Como catador na comunidade Jorge Turco no começo dos anos 2000, Edson já encontrou muitos objetos de valor jogados fora. Hoje, fomentando emprego e renda em todo o estado do Rio por meio da reciclagem de embalagens plásticas, sabe dizer que as maiores quantias estão exatamente naquilo que as pessoas consideram lixo. Se eu te der $1, você joga na lata do lixo? E as pessoas, não, eu não jogo dinheiro na lata do lixo. Ah, você vai fazer o que com isso? Ah, vou na casa de câmbio e vou trocar por reais. Aí eu pergunto a ela novamente, você já jogou uma garrafa PET na lata do lixo? Ela diz, já joguei. Ah, então você já jogou dólar na lata do lixo. Ah, mas como assim? O dólar na reciclagem é como se fosse uma garrafa PET. Então se ela pegar uma garrafa PET, trazer na casa de câmbio da reciclagem, tá aqui, ó. Nós transformamos isso da mesma forma que ela transforma o dólar americano em reais, nós transformando em benefício em reais para ela também. O desperdício chega a 120 bilhões de reais, enquanto cada etapa agrega valor ao material. Neste ponto de reciclagem, brinquedos, mesas, cadeiras, eletrodomésticos, garrafas PET e tantos outros objetos são separados por tipo de plástico, cor e enfardados. Daqui, o material é encaminhado para a indústria da reciclagem para passar por um processo de moagem em resina e então ser transformado em novos produtos para consumo. Todas as atividades eles têm as sobras, que nós chamamos de resíduos. Então, quando eles são dispostos, né, de maneira correta e separadas um dos outros, eles mantêm o seu valor, até de voltar para o mercado em forma de reciclagem, né? Mas quando a gente encaminha tudo misturado, os resíduos orgânicos sobre os recicláveis, sobre os papéis, né, a gente acaba eliminando o valor desses resíduos e eles são encaminhados como lixo. Então, a grande diferença entre o resíduo e lixo é que o resíduo ele mantém o seu valor na cadeia e o lixo ele perde o seu valor justamente por estar misturado. Eu fiz do lixo a minha vida. Eu tenho filhos, eu construí 6 casas com o dinheiro do lixão.
Mas para muitas pessoas se perderam, mas muitas também construíram muita coisa. Muitos veem o catador como o catador de lixo. É muito fácil dizer catador de lixo. As pessoas ainda não se colocaram, até a imprensa, que nós somos catadores de materiais recicláveis. As soluções sustentáveis beneficiam não só o meio ambiente, como as pessoas. Dos 49 anos de Alexandra, 28 foram integrando essa cadeia. A catadora passou 2 décadas no lixão de Gramacho e não tem as melhores recordações. A miserabilidade, a falta de saneamento básico, as drogas, as doenças sexualmente transmissíveis ou não, tudo aquilo ali é real. Gramacho foi real, não foi nada inventado não. Antes, a gente tinha que ir atrás do reciclável, dentro do lixão, correr mesmo atrás mesmo, junto com o urubu, junto com aquela sujeira. E hoje não. Você tem o INSS pago, o material chega até você, entendeu? Para poder bater. Você tem um grupo de trabalho bom, pessoas que reconhecem e valorizam o trabalho, entendeu? Tem um almoço decente, tem um banheiro, coisas que em Gramacho não existiam. Aproveitar ao máximo um recurso, ao final do uso dar destinos distintos e de quebra gerar economia financeira, soa bastante agradável. É nisso que consiste o conceito de lixo zero, no aproveitamento e no correto encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos, na redução, quem sabe até no fim, do envio desses materiais para aterros sanitários ou incineração. Uma meta ética que pretende despertar a consciência e educar pessoas e companhias a se relacionarem de modo mais sustentável com a geração e o tratamento de resíduos, que ainda pode ser rentável, e resolver o problema do lixo nas cidades, manter a vida no planeta. O conceito lixo zero, ele consiste no máximo aproveitamento e correto encaminhamento de todos os resíduos. Então, a gente sabe que todas as atividades humanas elas geram um resíduo no final das atividades e a gente precisa entender da nossa responsabilidade para fazer o correto encaminhamento ou até mesmo a gente dar um passo atrás e fazer repensar como aqueles resíduos chegam às nossas mãos, como aqueles resíduos são gerados, se a gente pode ter algum mecanismo de evitar que eles cheguem até os lugares indesejados. O lixo zero, ele combate o desperdício. Tudo que é resíduo, ele pode ser reciclado, a maioria dos tipos de resíduos. Estabelecido pela Zero Waste International Alliance, trata-se de um objetivo para inspirar as pessoas, mobilizar a sociedade civil e o poder público a mudarem práticas e incentivar os ciclos naturais sustentáveis, onde todos os materiais são projetados para permitir recuperação e uso pós-consumo. É possível considerar lixo zero um estilo de vida, urbano ou rural, em que o indivíduo e, consequentemente, todas as organizações de que faz parte se tornem conscientes dos caminhos e finalidades de seus resíduos antes de descartá-los. A indústria ela tem que prever os resíduos que são gerados através da atividade comercial dela, né? Mas o mais importante é o consumidor ter a noção de como encaminhar corretamente, que ele é um fator primordial, que é a ponte entre a indústria, o consumo e o pós-consumo, como esse resíduo vai ser encaminhado. Propõe-se 4 R's: repensar, reutilizar, reciclar e reduzir. Ao repensar, a ideia de que resíduos são sujos se desfaz. Reutilizando objetos e materiais, é possível descobrir novos usos antes do descarte. Na reciclagem, a matéria-prima do resíduo é aproveitada para fabricar o mesmo ou outro tipo de produto sem encaminhá-lo para aterros. Quando se reduz o lixo ao mínimo possível, lixeiras dão lugar a residuários e contentores. Encaminhar o resto daquela atividade, o resíduo, corretamente, ele volta para a cadeia em forma de recurso natural, ele volta em forma de renda para as famílias, ele volta em forma de dignidade. Agora, se eu encaminho incorretamente e esse resíduo vai parar num lixão ou num aterro sanitário, ou na rua, ou no mar, eu acabo enterrando junto com essa ação
eu enterro recurso natural, eu enterro dinheiro, eu enterro a renda de milhares de famílias do estado do Rio de Janeiro. A responsabilidade é coletiva e todos devem se engajar. As indústrias têm essa obrigação na composição e no design dos produtos. O comércio, ao vender os itens fabricados. O consumidor, desde a compra, passando pela utilização e chegando ao descarte. Cabe aos governos o dever de organizar as funções da comunidade e do mercado. As cidades precisam incentivar a cultura do lixo zero, porque os recursos naturais são finitos na sua grande maioria, o que significa que não podem ser regenerados ou reutilizados de maneira a compensar o intenso consumo. Há hoje uma exploração excessiva dos recursos naturais, a prejuízos sociais, ambientais e econômicos. Uma gestão lixo zero é aquela que não permite que ocorra a geração de lixo, que é a mistura de resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos. É o que a Câmara Municipal dos Vereadores está implementando, começando pela Lei 6.905 de 2021, de autoria do vereador professor Célio Luparelli, que inclui a Semana Lixo Zero no calendário oficial da cidade, entre 22 e 31 de outubro. A Semana Lixo Zero é, portanto, uma boa oportunidade para a sociedade discutir sobre o consumo, bem como sobre os resíduos provenientes desse consumo, sobre as boas práticas de lixo zero e a como aplicá-las de maneira tal a rever todos os nossos hábitos de consumo. Lixo zero impõe mudança de cultura. Ela traz consciência, desperta para que as pessoas olhem, claro, para o seu modo de vida, para o seu hábito, para a sua casa, para o seu ambiente de trabalho e repense, deixa eu ver se será que eu não estou jogando muito lixo? Será que eu não estou desperdiçando demais comida, principalmente, que é a fração orgânica? No próximo bloco, você vai saber como a Câmara Municipal se prepara para se tornar o primeiro prédio público lixo zero do país. Não saia daí, a gente volta já já. A Câmara Municipal se prepara para se tornar o primeiro prédio público lixo zero do país. Você vai assistir a partir de agora como a Casa Legislativa está se preparando para fazer a gestão integral dos resíduos sólidos produzidos no prédio. Um levantamento realizado pelo projeto Câmara Sustentável contabilizou que a geração de resíduos sólidos no Palácio Pedro Ernesto é de cerca de 0,5 tonelada por mês. Além disso, foram identificados os tipos de resíduos produzidos. Entre os classificados como não perigosos inertes e não inertes estão orgânicos, papel, papelão, madeira, plásticos em geral e metal. Os resíduos perigosos são lâmpadas, pilhas, baterias, óleo de cozinha, solventes, cartuchos de tinta de impressora e resíduos de serviço de saúde. O Palácio Pedro Ernesto, edifício histórico que abriga a sede do Legislativo Carioca na Cinelândia, vai ser o primeiro prédio público do Rio de Janeiro a adotar o conceito lixo zero. A medida coloca a cidade na vanguarda da discussão de gestão de sólidos. A redução do lixo pode gerar, inclusive, economia para o município, que atualmente gasta 5 vezes o valor do resíduo para destiná-lo aos aterros. A mesa diretora, todos os vereadores estão buscando a modernizar o nosso parlamento e a autossustentabilidade, acho que é fundamental. E a gente tive a oportunidade, como presidente, de assinar um convênio na Semana do Meio Ambiente para instalar aqui o primeiro parlamento para aderir à campanha do lixo zero do Brasil. É muito importante para a nossa cidade adotarmos o conceito lixo zero. Estamos ficando com nossos aterros com a capacidade esgotada. Com o conceito lixo zero, boa parte que hoje vai para o aterro irá para a indústria da reciclagem, sem falar com a geração de emprego e renda para a nossa população. A certificação deve sair em dezembro, após 6 meses de trabalho. Nós fizemos já o diagnóstico de todos os resíduos que são gerados aqui no prédio. Durante 15 dias, pesamos todo o lixo que é gerado aqui e separamos por tipo de resíduo para entender de onde está vindo cada resíduo desse. E agora vamos para uma segunda etapa,
que é de comunicação, de envolvimento com os servidores, com os funcionários que trabalham aqui, e uma terceira etapa da implementação. Esse compromisso foi assinado em 8 de junho desse ano. Nós temos a expectativa de até dezembro conseguir certificar o prédio como um prédio lixo zero. Antes disso, foi realizada a instalação de coletores de resíduos para dar a destinação adequada ao que é descartado. A gente está aqui no Palácio Pedro Ernesto, na Câmara Rio, e a gente está instalando a estação lixo zero. A ideia da estação é que os funcionários, as pessoas que estão passando aqui pelo palácio, depositem os seus resíduos aqui de forma voluntária. Então a gente tem vários tipos de resíduos aqui, né? Os resíduos eletrônicos, medicamentos vencidos, os recicláveis no geral, né? Papel, metal, vidro, plástico. E a ideia é que as pessoas depositem aqui de forma voluntária, né? A gente vai ficar responsável por encaminhar esses resíduos corretamente, né? Evitando que eles vão parar no meio ambiente de forma incorreta, que faça mal para outros seres humanos. Em cada salinha de cada pessoa, a gente vai colocar uma lixeira que é para o rejeito, aquele lixo que não pode ser reciclado de forma alguma, e uma outra para os recicláveis. E a partir dali, isso é destinado para uma área que nós vamos ter aqui, uma central, que a gente vai separar todos esses, já vai entregar separado para uma cooperativa vir retirar esses resíduos para dar a destinação correta para todos eles. O conceito lixo zero é você destinar corretamente pelo menos 90% dos resíduos gerados no local. Então existe, claro, até 10% de rejeito, que é algum lixo de banheiro, alguma coisa muito específica que não pode ser reciclado, isso tudo bem, é o rejeito que a gente separa, mas todo o resto que tem algum proveito econômico que pode ser reciclado, a gente vai dar a destinação correta. A gente vai buscar preservar o meio ambiente, que é fundamental, e preservando o meio ambiente, nós estamos preservando vidas e colocando aqui uma Câmara mais sustentável. A ação do homem causa danos à natureza. Com uma gestão eficiente de resíduos, é possível evitar a poluição do mar. A gestão de resíduos bem feita, ela evita o caminho do lixo até o mar. Quando você valoriza o resíduo reciclável, você tem contentores bem colocados, a população faz a descarte adequado, cobertura de coleta, reciclagem, né, o envio para reciclagem, uma disposição final num aterro sanitário. Tudo isso você evita o caminho que ele faria poluindo rios, manguezais e beira do mar. Quando a gente vai fazer uma limpeza de praia, a gente vê, acha haste flexível daquelas para limpar a orelha. Então ninguém limpa a orelha na praia, mas a gente acha muito dos resíduos na areia. Então a gente sabe que é o descarte incorreto através do vaso sanitário, vai até o emissário submarino e volta para a areia e a gente encontra esse resíduo lá. Uma edificação quase centenária e, ao mesmo tempo, moderna. Além disso, um exemplo a ser seguido. O fato de edifícios públicos adotarem comportamentos de reutilização ou de não compra de materiais descartáveis, substituindo por materiais duráveis, produtos que tenham aí um histórico de ética, de respeito ao meio ambiente. Isso está dentro da política, isso é o primeiro passo da boa gestão de resíduos. Transformar a Câmara Municipal do Rio de Janeiro no primeiro prédio público lixo zero do país é importante para darmos exemplo, já que ali estão os representantes eleitos do povo e dali se cria as leis que regem nossa cidade. O cidadão pode estar contribuindo para a nossa cidade, separando seus recicláveis, contribuindo para uma coleta seletiva adequada, que com certeza trará benefício ao meio ambiente. A Câmara é reflexo da sociedade, nós temos que dar o exemplo e que isso possa refletir na sociedade, que cada vez mais tenhamos as pessoas acompanhando esse trabalho que a Câmara está fazendo, preservando o meio ambiente. E o Câmara Rio Reportagem Especial de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo programa.